Olá, boa noite, meus queridos irmãos, ovelhas do Distrito de Pires do Rio. É um privilégio poder falar-vos nesta noite. Quero agradecer a oportunidade, ao pastor João Vieira, pelo carinho de sempre, e quero agradecer também ao Júnior pelo convite. E nesta noite, meus queridos, noite de quarta-feira, dia de oração, eu gostaria de falar para vocês a respeito de 1 Samuel capítulo 17. Ali em 1 Samuel, no capítulo 17, nos fala a respeito de uma batalha. Uma batalha entre o povo de Israel e entre os filisteus. Queridos, essa guerra, ela representa a guerra espiritual que nós enfrentamos a cada dia. O povo de Deus contra as hostes do inimigo. E aqui no capítulo 17 nos fala que os exércitos estavam reunidos. O povo de Israel, o exército de Israel em um monte, e o exército dos filisteus em outro monte. E no meio havia então um vale. E ali eles estavam, e havia um guerreiro entre os filisteus que trazia muito medo aos israelitas. E a palavra de Deus nos diz assim, olha, estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze, e trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Olha só, meus queridos, que guerreiro preparado, bem equipado. A sua altura era quase 2,90 m. Agora imagine só qual é a sua altura. Agora imagine então um guerreiro 2,90 m aproximadamente. E só a couraça dele pesava 57 quilos. Quanto que você pesa? Olha só, 57 quilos só a couraça. A haste dele, a lança dele, era 6 quilos. Imagine então como que esse homem não metia medo, nos seus adversários. E esse homem então ele afrontava o exército de Israel até o momento em que Jessé, sem saber de nada, foi usado por Deus para enviar Davi ali naquele lugar ali para ver os seus filhos. Jessé já era um homem idoso, um homem temente a Deus. Ele tinha 8 filhos. E desses 8, 3 foram enviados a Saul para batalhar. Os 3 que foram enviados era Eliabe, que era o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Então eles foram enviados para participar do exército de Saul. E agora o Senhor então toca no coração de Jessé, e Jessé chama Davi e pede para que Davi, ordena a Davi que ele vá visitar os seus irmãos, pois já fazia 40 dias que eles estavam em batalhas. E Jessé disse para Davi levar suprimentos ao rei. E ele deveria levar então trigo tostado, 10 pães, 10 queijos, e ele deveria se dirigir ali então até aquele lugar, aquele campo de batalha. E quando Davi se aproxima daquele lugar, então, ele ouve as palavras desse guerreiro, ouve as palavras de Golias. O exército dos filisteus estava subindo, se apresentando, e ali então ele ouve as palavras daquele guerreiro. E aquele guerreiro, então, chamado Golias, ele afronta o povo de Israel. Ele afronta o Deus, a qual o povo representava. E aquele gigante ele não queria muito, ele queria apenas uma pessoa para lutar com ele. É lógico, ele sabia que ele levava muitas vantagens pelo seu tamanho, a sua armadura, a sua experiência em guerras. Então ele queria um duelo. Tá? E agora Davi, então, ao ouvir isso, o Senhor toca no coração de Davi, e Davi procura o rei, então, e se oferece para lutar.
E quando Saul olha para Davi, né, apenas um rapaz, tá? O rei duvida da capacidade de Davi, né? O rei duvida, mas o que o rei não sabia era que Davi, ele era um homem de reflexão, ele era um homem que tinha comunhão com Deus. O livro de Salmos, a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Davi ele mantinha comunhão com Deus durante o seu pastoreio, nos momentos em que ele estava ali cuidando das ovelhas, ele estava com o seu pensamento ligado ao Senhor. E Davi, então, ele fala para o rei que ele havia sido já atacado por um leão, por um urso, que eles haviam pegado um cordeiro do rebanho. E Davi então foi e enfrentou o leão e o urso e os matou. Isso está registrado aí no versículo 34, 35, 36 do capítulo 17 de 1 Samuel. E Davi, então, ele não tem medo do gigante. E ele diz aqui no verso 36, olha, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então vejam, meus queridos, o que estava incomodando Davi ali? Não era o orgulho, não era a presunção, a prepotência. Não era o pensamento de inferioridade, não. O que estava incomodando Davi ali é que aquele homem estava afrontando o exército do Deus vivo. Ele estava preocupado com o nome do Senhor. E agora então, o rei, convencido de que daria uma oportunidade para Davi, coloca sobre Davi a sua armadura, dá a ele a sua espada, o seu capacete, e Davi então diz, olha, eu não consigo com essas coisas. Nunca usei isso, não dá. E Davi então se despiu de tudo aqueles apetrechos e ele vai então em direção àquele homem. Ele vai apressadamente, a passos firmes, passos largos, e ele pega então 5 pedras lisas do ribeiro. Aí no versículo 40 diz isso: 5 pedras lisas, coloca no seu alforje de pastor, tá? E ele pega então a sua funda e ele vai se achegando ao filisteu. E o filisteu, quando viu Davi, ele riu, ele deu gargalhadas. E o Senhor já disse que ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E agora então aquele gigante ele ri, ele dá gargalhadas e debocha de Davi. Quantas vezes você já foi debochado diante do inimigo por causa do nome de Cristo? Davi, ele não esmoreceu. Ele caminha firme, a passos largos, e ele diz então, ali no verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E aí no versículo 47 ele diz assim, olha, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. E agora então, Davi, ele mete a mão no alforje, toma uma pedra e atira com a funda, e aqui no versículo 49 diz que ele acertou o gigante na testa, e a pedra encravou-se-lhe, e ele caiu com o rosto em terra. Meus queridos, ali Davi então teve a vitória, porque Davi ele não foi presunçoso, ele não foi orgulhoso, ele foi em nome do Senhor. Meus queridos, quantas batalhas você tem travado? Quantas lutas você tem enfrentado? Quais as ferramentas que você tem usado para esta batalha? Será que nós estamos confiando em apetrechos humanos? O rei Saul tentou colocar ali a armadura em Davi e não deu certo. Muitas vezes, irmãos, os planos humanos, eles fracassam, eles falham. A palavra de Deus nos diz que
que o homem faz planos, mas a palavra final vem da boca do Senhor. Então eu gostaria que nesta noite você se sentisse fortalecido com essa experiência. O gigante parecia intransponível, um homem de quase 3 metros de altura, carregando uma armadura pesada daquele jeito. Ele metia medo nos soldados do exército. E agora, Davi, confiando no Senhor, ele foi e venceu. Queridos, aqui está o segredo da vitória. Nós devemos confiar no Senhor. O que tem tirado o teu sono? Qual é o gigante que você tem enfrentado no seu dia a dia? É esta pandemia? É o pecado acariciado? É algum vício? É uma dor que você carrega, uma mágoa? O que tem tirado o teu sono? Saiba que, em nome de Jesus, você pode se tornar um vencedor. Confie em Deus, não tema. Essa pandemia ela existe, mas nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo e não a alma. Nós devemos estar preparados, irmãos, para o momento em que o Senhor nos chamar. O que tem tirado o teu sono? É a mágoa? É a situação financeira? Se for a mágoa, busque o perdão de Deus. Busque a cura. Se for a situação financeira, confie em Deus. Será que não valemos mais do que os pardais? Valemos. O Senhor, Ele cuida de nós. Vamos nos entregar a Ele e vamos confiar nesse Deus maravilhoso. Eu quero orar por você e Deus Ele vai te dar vitórias. Davi não usou espada, não usou escudo. Ele usou apenas uma funda e ele avançou em nome do Senhor. Que você avance nesta noite também em nome do Senhor Jesus. E Ele vai te dar a vitória. Confie nele. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Querido e maravilhoso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor deixou registrada essa história para nós, para que nós pudéssemos enxergar e sentir que o mais importante de tudo, Senhor, não são os armamentos, não são as reservas econômicas que nós temos, não é o dinheiro no banco, não é, bom Deus, a nossa sabedoria, mas o que mais tem valor, o que vai nos garantir a vitória, é irmos em nome do Senhor. Então, por favor, nos ajude a confiarmos inteiramente em Ti, nos ajude a tirarmos o olhar de nós mesmos e olharmos para Cristo, o autor e consumidor da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, por favor, nos fortaleça. Fortaleça cada um, bom Deus, que está sofrendo mais severamente com essa pandemia. Por favor, conforte o coração daqueles que perderam entes queridos. Ajude, bom Deus, aqueles que estão enfrentando uma situação financeira difícil, aqueles que estão enfrentando problemas emocionais, aqueles que possam carregar alguma mágoa, alguma dor, que o Senhor possa trazer a paz, trazer o alívio, o perdão. Muito obrigado, Senhor, porque nos oferece a Tua salvação. Obrigado porque a Tua graça nos alcança. Toma-nos, bom Deus, em Tuas mãos a cada dia e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Tá? Que essa certeza, a certeza da vitória, possa habitar no teu coração a cada instante da tua vida e a cada momento desse período que estamos vivendo. Tá? Fique com Deus, um grande abraço. Tá? Valeu.